enfrentamos sérios desafios sociais e climáticos, e é possível que os combustíveis fósseis não sejam os únicos culpados. Talvez o verdadeiro vilão seja o nosso sistema econômico que permitiu esses eventos, o capitalismo. Sua aparente falta de humanidade e empatia para com o ser humano e o meio ambiente, assemelhando-se a um psicopata, nos empurra em direção ao colapso, ao caos. É hora de reformular as regras desse sistema. Mas como fazer? E quais seriam essas novas regras? Este episódio revelou as novas regras ou princípios sugeridos para alterarmos o rumo do nosso atual sistema socioeconômico. Na primeira mudança e talvez a mais importante, nos dá um novo rumo que se traduz num outro objetivo. Em vez do lucro, o foco passa a ser o bem-estar das pessoas. Depois vem quase o óbvio: respeito ao meio ambiente, passar a produzir com inteligência, acabar com a poluição e o lixo, construir uma sociedade mais equitativa com igualdade de oportunidades, termos pleno emprego e sermos uma sociedade inclusiva. Nos lembra do equilíbrio entre nossos direitos e obrigações. E a última, a mãe de todas, nos diz que devemos ter uma democracia plena e participativa, mas não diz como implementar essas mudanças. Deixa muitas perguntas em aberto e chega à conclusão de que teremos que responder a todas elas se realmente quisermos encontrar as soluções que buscamos. Será que este novo episódio A Célula responderá a essas perguntas? As células. Esta solução inovadora de pequenas células urbanas, autônomas, autossuficientes e sustentáveis, resolve por si só muitos problemas. Elas permitem uma solução simples e harmoniosa para todo o transporte terrestre, e até uma democracia participativa passa a ser possível, o que permite a implantação das regras que vimos no episódio anterior. A proposta de grandes suítes individuais também se mostra revolucionária, atendendo à sua flexibilidade. Mas como vamos tornar estas células sustentáveis e carbono negativas? Será que este novo episódio resolverá essas questões? Para tornarmos nossas células sustentáveis, tivemos de encontrar soluções para o ar, que atualmente mata quase tanto quanto a Covid matou. A água, que já está faltando em muitos locais e o problema só tende a se agravar. A energia sustentável e seus problemas de intermitência, mas felizmente fomos salvos pelas baterias térmicas. A alimentação, que atualmente é responsável pela obesidade de muita gente e de outras nefastas doenças, mas nos poderá salvar até da crise climática. E finalmente a moda, que só perde para o petróleo no quesito de poluição e atualmente não tem nada de sustentável. A tarefa foi árdua, mas conseguimos. Será que conseguiremos uma educação de excelência, sem aulas, testes, nem professores? Será mesmo possível? Isso sim é um desafio. Na história da educação descobrimos que existem dois tipos, e nos deparamos com um montão de pedagogias diferentes. Analisamos os sérios problemas que a educação tradicional enfrenta, até que nos deparamos com Sir Ken Robinson, que nos apontou que ela aniquila a criatividade, que pode ser a única chave mestra que abre as portas do futuro. Nos indagamos como seria um sistema educacional exemplar. E depois de vermos exemplos incríveis, concluímos que um sistema sem professor, sem aulas e sem testes, com turmas pequenas, baseado em experiências práticas, de reduzida carga horária e que abrace todo tipo de tecnologias, tem muitas chances de atingir o potencial máximo dos pupilos, mantendo sua alegria e felicidade. Todos passam pelo ensino técnico e pela faculdade, para que possam colaborar ativamente na comunidade e suas mentes se expandam até ao infinito. O custo é elevado, mas cabe no bolso. É um investimento no futuro que vale a pena. E como será o sistema de saúde da célula? A célula utiliza um sistema integral de saúde que promove dignidade, humanização e igualdade em todas as fases da vida. Desde a concepção, com cuidados pré-natais de alta qualidade, até os primeiros anos de vida, com nutrição e desenvolvimento adequados, o sistema garante suporte contínuo aos pais e às crianças. A tecnologia é empregada para monitoramento contínuo,
com dados analisados por inteligência artificial especializada, buscando diagnósticos precoces sempre que possível, respeitando a privacidade dos pacientes e a autonomia dos médicos. Durante a infância e adolescência, a educação é inclusiva, promovendo valores éticos e morais. A atenção primária, prestada nas praças dos bairros, atende a maioria das necessidades de saúde, enquanto os cuidados secundários e terciários oferecem suporte especializado. Uma célula central na cidade é equipada com infraestrutura hospitalar avançada e centros de pesquisa. Todas as pessoas ativas das células que compõem a cidade contribuem equitativamente para o financiamento do sistema, que é administrado por uma inteligência artificial dedicada. Este sistema holístico visa uma comunidade saudável e resiliente, unindo tecnologia, educação, segurança, inclusão e empatia. Mas será que tudo isto cabe no nosso bolso? Isso veremos no nosso próximo episódio sobre economia. As ideias trazidas neste episódio são bem radicais e possivelmente utópicas. No entanto, como elas em princípio resolvem a maioria dos graves problemas que assolam a nossa atual civilização, como a fome e a pobreza, o desemprego e a desigualdade de oportunidades, a ameaça ao emprego pelas novas tecnologias, a desigualdade econômica e a corrupção, talvez mereçam a nossa atenção. Como vimos em todos os episódios desta série, Um Possível Futuro, estamos diante de uma sociedade inovadora, bem organizada e com um elevado padrão de vida. Mas será que essa sociedade é economicamente viável? Mas antes temos que esclarecer: por que as pessoas tendem a colocar a economia acima de tudo quando ela nada produz? Como pode ser considerada mais importante que a própria alimentação? Essa dúvida surge porque poucos realmente sabem o verdadeiro propósito da economia. Vamos descobrir? Ao contrário do que a maioria pensa, economia nada tem a ver com dinheiro ou poupança. Economia é equilíbrio e sustentabilidade. Ela nos diz se determinado sistema vai se sustentar, se manter em pé. Só um sistema equilibrado, e se possível gerando alguma reserva, superávit, pode se manter. Caso contrário, se consumirmos mais do que produzimos, vamos passar fome. A economia, portanto, avalia a viabilidade de um sistema, indicando se ele pode se sustentar e prosperar. Vamos então ver se esta nova sociedade é economicamente viável? Um pouco de história. Quando analisamos o histórico da maior parte das sociedades alternativas, verificamos que são economicamente inviáveis. Não conseguem produzir o suficiente para satisfazer suas necessidades e são compensadas por doações ou pelo trabalho de pessoas fora das comunidades. Nem aquela que deveria ser a maior comunidade alternativa do mundo, Auroville, na Índia, encontrou equilíbrio. Ela foi projetada para 50.000 pessoas e atualmente tem somente 3.000, sobrevivendo quase inteiramente de doações internacionais. Mas por que isso acontece? Nos perguntamos. Acredito que se deve a dois fatores. As pessoas que procuram uma sociedade alternativa querem romper com o sistema, querem sua liberdade de volta, dedicar-se à espiritualidade, à arte, ao que realmente lhes traz alegria, prazer e felicidade. Acabam construindo uma sociedade muito paternal, pouco técnica e totalmente ineficiente. Isso se traduz em todos trabalhando na agricultura de sol a sol e sem conseguir produzir o suficiente para o próprio sustento. No entanto, existe uma sociedade alternativa que é próspera e só não cresce mais rapidamente devido aos obstáculos impostos pelo capitalismo. Ela sequer usa tecnologia e mesmo assim apresenta um nível de vida invejável. É uma sociedade muito respeitada, honesta e trabalhadora, mas também muito técnica e eficiente. Claro, estou falando da comunidade Amish. Portanto, se estamos pensando numa sociedade alternativa, devemos nos espelhar nos Amish. Agora entende-se por que foi dada tanta ênfase à educação nesta nova sociedade e por que se faz questão de todos passarem por excelentes cursos técnicos e depois cursarem a faculdade. Pois só assim teremos a certeza da eficiência necessária. Mas, primeiro, precisamos entender algo importante. Sociedade administrativa versus produtiva. Alguém sabe a diferença? Ela é simplesmente abissal. Quando fazemos essa pergunta às inteligências artificiais disponíveis no momento, elas nos dizem que atualmente 65 a 80% das pessoas nada produzem para atender às nossas necessidades básicas.
Países como a Nova Zelândia, Suécia, Espanha e Japão já estão reduzindo a jornada de trabalho, mesmo se mantendo como sociedades administrativas. A automação das tarefas e o uso de inteligências artificiais estão diminuindo a necessidade de mão de obra. De qualquer forma, não estou falando do desemprego massivo das pessoas não produtivas, mas sim de redistribuição equitativa de trabalho. Dessa forma, a jornada de trabalho reduziria das atuais 8 horas para meras 1,6 a 2,8 horas. Não acham isso extraordinário? É claro que não se pode fazer tal transformação por decreto na nossa atual sociedade, seria suicídio, mas numa nova e pequena comunidade que vai crescendo aos poucos, é perfeitamente viável. Mas de nada adianta sonharmos se não conseguirmos resolver os dois grandes e graves problemas da nossa sociedade atual, a desigualdade e a corrupção. Será que tem solução? Creio que necessitamos de um milagre. Por que existe desigualdade e corrupção? Quando analisamos os povos que chamamos de primitivos da Amazônia, não encontramos esses dois grandes males da nossa civilização. Sua estrutura social é bem igualitária e seu grau de autonomia pessoal é tão elevado que nem chefes têm, embora recorram aos mais idosos, suas sábias bibliotecas vivas, para aconselhamentos. São povos plenos e muito felizes. Então, de onde surgiram tais males na nossa civilização? Vemos que nessas comunidades ainda não existe o dinheiro. Será este o problema? A moeda foi criada para facilitar as transações comerciais. No escambo onde se trocavam mercadorias, perdia-se muito tempo para se encontrar o equilíbrio nas transações, e a moeda resolveu com maestria esse problema. Mas, a moeda veio com duas faces e na outra face ela carregava a ganância, o poder e a desigualdade. Mas será que não existe uma moeda que não carregue essa face maligna? Que não nos subjugue ao seu poder? Creio que existe sim. A considero a moeda mais valiosa do mundo, em minha humilde opinião. Se analisarmos bem, todos nós só temos verdadeiramente uma coisa para trocar ou vender: o nosso tempo. Quando se fala em qualquer tipo de remuneração, ele, o tempo, sempre aparece. Seja hora, mês ou ano, porque é isso que todos nós temos a oferecer. E os valores variam de acordo com o nosso poder de negociação. Mas, se nós levarmos isso para o próximo nível, vemos que o que estamos realmente vendendo não é um tempo qualquer, e sim o tempo mais valioso que existe, o nosso tempo de vida. Sentiram? É como se alguém abrisse a cortina de um quarto que estava no escuro, e de repente a luz do sol entrasse em todo o seu esplendor, quase nos cegando. Mas, agora temos um dilema. Por um lado, ninguém pode afirmar que seu tempo de vida é mais valioso que o de outrem, alcançamos a igualdade absoluta. Não estamos inventando a roda, pois já existem muitos experimentos de bancos de horas. A Time Bank, Let's e a Trade School são exemplos desse tipo de experimentos bem-sucedidos, mas enfrentam o problema das diferenças de experiência, know-how e produtividade. O pagamento por tarefa resolve quase todo o problema, penalizando o inexperiente que terá de se esforçar para alcançar o ritmo requerido. Já na prestação de serviços, se eles forem avaliados pelos colegas, responsáveis e usuários, como no Airbnb e Uber, a qualidade dos serviços será preservada. E tem mais. Como todos nesta comunidade são excelentes técnicos e possuem grau universitário, essas pequenas diferenças deixarão de fazer sentido. Não podemos esquecer que nesta nova sociedade, a riqueza está na paz, na tranquilidade e na segurança, e na certeza de ter suas necessidades básicas atendidas. Mas, não para por aí. Me acompanhe. Com mais alguns pequenos ajustes, creio que podemos chegar lá. Se não for permitido dinheiro vivo, nem heranças, nem doações, a igualdade de oportunidade será alcançada. Um bom primeiro passo. Se os créditos em tempo de vida só puderem ser conseguidos através de trabalho produtivo, que é filmado e criptografado em blockchain, e pode ser auditado a qualquer momento, a corrupção se torna quase impossível. Atualmente, as chamadas moedas virtuais, como o Bitcoin, usam a blockchain para garantir a transparência e a segurança de suas transações. E talvez o mais importante, não existe governo e nem governantes, nem impostos e nem fundos de pensão. Nesta nova sociedade também não existe paternalismo, tudo se paga.
Não existem negócios e o setor produtivo é todo cooperativo e sem lucro, embora sejam feitas algumas reservas, mas apenas de produtos. Se a comunidade decidir democraticamente realizar uma obra pública, ela será orçada, e os materiais e a mão de obra serão debitados automaticamente na conta de cada pessoa ativa conforme a obra for evoluindo. Não haverá acúmulos de dinheiro, apenas transferências diárias automáticas previamente aprovadas democraticamente. De qualquer forma, uma inteligência artificial irá monitorar constantemente o sistema para verificar inconsistências, através da transparência dos vídeos gravados em blockchain. Viabilidade econômica. Os 3 setores mais preocupantes, pois usam muita mão de obra, são os setores de produção de alimentos, educação e saúde. Vamos analisar quanto tempo cada pessoa ativa terá que trabalhar por dia, para atender ao pagamento de toda essa mão de obra. Os cálculos estão na descrição do vídeo. Produção de alimentos. Quando fazemos as contas, mesmo utilizando 10% da população, 2.500 pessoas, valor bem elevado, com cerca de 1 hora de trabalho por dia e por pessoa ativa, é suficiente para atender a essa demanda, caso a comunidade consiga alcançar a eficiência atual dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos e a União Europeia, que usam 1% ou menos de sua população no setor agrícola. Esse valor cai para apenas 6 minutos por dia por pessoa ativa. Sistema de educação. Como vimos, o sistema proposto considera um orientador para cada 5 alunos. Esses valores não são encontrados nem nos melhores colégios particulares. Mesmo assim, os cálculos apontam que necessitamos de apenas 16 minutos por dia por pessoa ativa. Sistema de saúde. No sistema de saúde desta nova sociedade, foram considerados 5 médicos e 20 enfermeiros para cada 1.000 habitantes. Estas taxas só são encontradas nos países de primeiro mundo que apresentam os melhores sistemas de saúde, como Suíça, França, Canadá e Cuba. Mesmo assim, os cálculos apontam para 16 minutos por dia por pessoa ativa. Esses valores, quando somados, variam de 38 minutos a 1 hora e 32 minutos, dependendo da eficiência alcançada na produção de alimentos. Se a esses valores acrescentarmos 30% para outras despesas, eles passam para 50 minutos a 2 horas, números bem compatíveis com os que as inteligências artificiais nos indicaram para sociedades produtivas. Os outros setores apresentam valores muito reduzidos quando comparados com os 3 setores analisados. No entanto, se considerarmos uma jornada de trabalho de 4 horas por dia e para cada pessoa ativa, teremos a certeza de que será mais do que suficiente para atender a todas as demandas, criar reservas e ainda suprir eventualidades. E uma última pergunta surge: como será possível transformar esta utopia em realidade? Isso exploraremos no 8º e último episódio desta série. Não perca! Sua participação é fundamental. Envie suas críticas, perguntas e soluções. Envolva-se ativamente neste movimento com potencial para se transformar em um possível futuro para todos nós. Juntos, podemos dar forma a essa visão. Cada contribuição nos aproxima cada vez mais desse possível futuro. Obrigado pela sua atenção e participação nesta jornada transformadora. Até breve!